Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite, Lídia, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Rosana. Boa noite, Matheus. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Silvano. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Olá, Leívia. Boa noite. Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda. Sr. Antônio, boa noite. Anitta, Clarindo, boa noite, sejam bem-vindos. Maí, Mariângela, boa noite para vocês, sejam bem-vindas também. Olá, Selma, Luísa, Nalim, boa noite para vocês. Valdete, olá, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Vânia, Assunção, boa noite também a Michele, o Gabriel. Vanessa, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Muita paz para todos nós, isso mesmo. Célia, boa noite também, seja bem-vinda. Então vamos já nos preparando, fazendo a nossa prece, para nós iniciarmos aí esses nossos momentos de reflexão, iniciarmos a nossa leitura e estudo do livro Céu e Inferno. Boa noite, Eveline, Roberta, sejam bem-vindas. Deixe-me abaixar aqui o som. Olá, Amanda, boa noite, seja bem-vinda. Amanda, a Elaine, sua mãe, sejam bem-vindos. Também seja bem-vindo, Adriana, aqueles que porventura também já entraram e que o nome aqui não apareceu e que eu não consegui identificar. Uma boa noite para todos vocês. E eu convido vocês agora nesse instante a elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, elevar o seu pensamento ao seu anjo da guarda. Com certeza Deus designa espíritos que nos acompanham durante a nossa existência, durante a nossa encarnação, sobretudo para nos guiar, nos auxiliar, nos aconselhar
para nos mantermos firmes nos propósitos delineados antes mesmo de aqui retornarmos, e que detém esta missão, esta tarefa de nos levar ao êxito da nossa encarnação. Que nós possamos nos sintonizarmos com o nosso anjo de guarda, nos sintonizando também com a espiritualidade superior, responsável por este estudo, responsável por esta família, por esta falange de seres encarnados e desencarnados, que nesses momentos de pandemia resolvemos juntos estudarmos as obras de Kardec, a fim de obtermos informações e esclarecimentos para, com fé, esperança, força e pela prática do bem, conquistarmos a felicidade e a própria perfeição. Que a paz deste Mestre incomparável permaneça no coração de todos nós que estamos aqui presentes, que estamos sintonizados, que também permaneça no coração daqueles que ouvirão este programa em outro momento, e também que a paz e as bênçãos de Jesus possa ser levada ao coração de todos aqueles que estiver nesse instante em nossos pensamentos, sejam os nossos familiares, sejam os nossos amigos, sejam os nossos vizinhos e, de modo muito especial, aqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos. Muita paz a todos, muita paz a toda a humanidade. E aqui vamos nós, na sequência desses nossos estudos, na sequência dessa nossa leitura, procurar identificar dessas características mais importantes e interessantes que nos levam exatamente a entender a vida de uma forma diferente, que nos leva a agir na nossa vida de uma forma distinta, pelo menos da grande maioria ou de grande parcela da humanidade. Este deve ser o diferencial de todas aquelas criaturas que desejam e que buscam qualidade de vida, que buscam paz, que buscam tranquilidade, sobretudo da consciência. Boa noite, Elaine, boa noite, Adriana Dantas, Paulo Iter, sejam todos bem-vindos. No livro Céu e o Inferno, que é o livro que nós estamos exatamente lendo e estudando, nós estamos falando dos espíritos que desencarnaram na condição de felizes. Já falamos de alguns, vamos trabalhar outros. Hoje a gente vai recordar, porque no finalzinho eu acabei falando um pouquinho rápido, né? Do espírito de Six Deniers. Não sei se a pronúncia é essa, mas eu acho que é o que menos importa. Mas é um espírito que nós vimos inicialmente que ele desencarnou por acidente, mas desencarnou no momento certo, no momento correto, no momento oportuno. A gente fala a questão do momento porque isso é algo muito importante e delicado, e como nós vamos vendo e identificando em todos estes exemplos que Kardec traz na segunda parte deste livro Céu e Inferno, o momento do nosso retorno à pátria espiritual, ele diz e muito sobre a nossa passagem, sobre o sofrimento que nos assolarão neste momento da passagem, da viagem. E, sobretudo, no rompimento dos laços, porque o maior problema, a maior dificuldade e, sobretudo, o maior sofrimento encontra-se exatamente neste processo de rompimento dos laços que unem o espírito à própria matéria, que unem o corpo espiritual ao corpo material. E as características que nós vimos e identificamos lá na leitura sobre a passagem, ela é importante. E a gente falando aqui nesses espíritos que desencarnam nessas condições de felizes, a maioria, se não todos eles, estão desencarnando no seu momento oportuno. Daí, aquela importância que precisamos dar ao cuidar do corpo e cuidar do espírito. Porque o corpo ou a matéria deve nos conduzir até ao final da nossa existência, de acordo com a nossa programação, para que nós desencarnemos com a nossa consciência tranquila.
porque os projetos que envolvem a nossa existência estão todos eles gravados na nossa memória. Talvez, ou com certeza muitos de nós não conseguimos ter acesso ou nós não acessamos os arquivos da nossa memória para identificarmos as nossas tarefas, identificarmos as nossas missões, identificarmos, por que não, até o tempo de existência. Mas se nós quisermos, sobretudo nesses momentos de desprendimento, está tudo registrado. Basta nós acessarmos e, é claro, pedindo ajuda, pedindo auxílio aos nossos anjos de guarda e à própria espiritualidade superior. Bom, este espírito, como nós dissemos, desencarnou por acidente, mas desencarnou no momento oportuno. E até uma das perguntas interessantes que fizeram para ele seria se, ou quando ele foi evocado, você pode falar para nós sobre este momento da passagem do seu retorno? E aí ele até pergunta, ou há aquela dúvida, vocês querem que eu fale depois da morte? Aí eles falaram, mas por que não pode ser antes? Ele falou, não, antes vocês já sabem, como eu desencarnei vocês já sabem. O que vocês precisam saber, o que vocês ainda não sabem, é exatamente o que acontece depois. Como que foi o desencarne? Ah, foi acidente? Sim, foi acidente. Foi afogamento? Afogou. O que eles precisariam saber? É exatamente deste momento posterior. Então, ele falou, e a gente já falou aqui, então por isso que eu vou acelerar um pouquinho desse espírito, que ele passou por um período de perturbação. Ele permaneceu sem se reconhecer por um tempo. Só que ele não relata quanto tempo foi isso. E não sei se vocês se lembram, nos outros anteriores, teve alguns que foram algumas poucas horas. Teve outros que foi um pouco mais de horas, 8 horas, 10 horas. Então cada um tem um tempo específico de acordo, sobretudo, com o seu apego à própria matéria e todas essas características que envolvem o passamento que nós já falamos. Ele vai fazer ali alguns comparativos sobre este período do seu desencarne, sobre esse momento pós-desencarne, que ele se compara a momentos, ou quando você sai de momentos de terror e atinge momentos de tranquilidade e de paz. Ele fala, imagina você num cômodo totalmente fechado, com um ar saturado, que você não consegue nem respirar, e de repente você abre a porta e se defronta com a natureza, uma quantidade de árvores, águas, uma paisagem maravilhosa. Ele fala que é exatamente isso. Quando o espírito se vê livre do corpo, ele sente esta plena liberdade. Mas por quê? Porque ele desencarnou nessa condição de espírito feliz. Isso é o que é interessante e importante. E ele vai responder. Perguntaram para ele, você se considera feliz? Ele diz, olha, eu posso me dizer que sim, eu posso dizer a vocês que sim, eu sou feliz. Por quê? Porque eu suportei todas as provas que eu mesmo programei para mim na existência. Eu aceitei resignadamente todos os desígnios divinos. Eu fui submisso à vontade de Deus. Então, eu me considero feliz. Por quê? Porque eu cheguei aqui sem essa dívida que muitas pessoas trazem consigo. O remorso, a culpa, nós sabemos, são dois grandes aguilhões da própria criatura e que nos conduz ao próprio sofrimento, ao passo que o arrependimento, como a gente viu na primeira parte, ele corta esse círculo, ou pelo menos ele nos prepara para quebrarmos este vínculo. Mas o arrependimento só vem quando você reconhece o seu devido lugar e, sobretudo, você reconhece a grandiosidade do próprio Criador. Perguntaram para esse espírito, até mesmo porque ali eles estavam a título de aprendizagem, eles queriam saber sobre o mundo espiritual à sua volta. E a gente vai perceber hoje, num dos espíritos, na viúva de Foulon, sobre esses vínculos que ainda permanecem. Por quê? Porque muita gente acha que morreu, desencarnou, quebrou-se completamente os vínculos com os familiares, e não é assim que acontece.
Perguntaram para ele: olha, você pode nos dar notícia da sua filha que desencarnou há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás? E ele fala: não, posso sim, ela está encarnada. E ela está encarnada e ela vai passar por provas ou momentos difíceis. Mas sobretudo ele quis dizer provas no sentido de tarefas ou missões que ela deveria cumprir. Ele não entrou em detalhes sobre as provas ou expiações e o sofrimento propriamente dito, mas ele tinha notícias dela, exatamente para confirmar: é desse espírito que nós estamos tratando, é esse mesmo espírito que falou para nós. Então, é interessante todo esse trabalho de Kardec e da espiritualidade, sobretudo para obterem a verdade dos fatos. Por quê? Porque eles poderiam muito bem ser vítimas de espíritos enganadores, de espíritos zombeteiros. E estranho que durante essa comunicação, como nós falávamos, naquele momento eram comunicações escritas, ou às vezes perguntas, ou às vezes uma carta redigida pelo próprio desencarnado. E nesse momento que o médium estava ali escrevendo, de repente ele muda. Ele toma o lápis, mas ele sente uma energia diferente. E aí eles percebem que este espírito, Six Dinners, trouxe um outro espírito sofredor com ele, de nome Valéria, e que passou a ocupar aquele espaço e, sobretudo, a mediunidade daquele intermediário, e ela veio trazendo as informações. E ela veio trazendo informações, não no sentido de, vamos assim dizer, esclarecer os espíritas que ali estavam, mas ela trouxe informações no sentido de que ela veio ali em busca de ajuda, em busca de auxílio. E a primeira coisa que perguntaram: mas espera aí, se você não é Six Dinners, quem você é? E ela responde: Valéria. E como que você veio parar aqui? Olha, ele me trouxe. O próprio espírito que vou lhes comunicar, ele levou aquele outro espírito que estava numa situação difícil e que estava sofrendo, para que ela pudesse receber ajuda. Foi uma coisa muito rápida, e aí questionaram depois a ele quando esse espírito foi auxiliado. E ele só foi auxiliado quando foram todos convocados a fazerem juntos uma oração. Gente, abrindo parênteses, é muito interessante quando nós nos dispusemos a fazer orações. Se vocês estiverem em qualquer momento de dificuldade na vida de vocês, até mesmo se vocês estiverem num momento de alegria, ou seja, em qualquer momento, eleve o seu pensamento a Deus e faça uma prece. Aquilo ali pode mudar completamente a atmosfera fluídica à sua volta e pode auxiliar seres que porventura encontram-se ali necessitados. Às vezes no seu local de trabalho, ou dentro de casa, você está em casa, de repente o marido chega, e o marido às vezes chega meio nervoso, descompensado. Da mesma forma, o marido tá, a esposa chega meio estressada, veio de um serviço, atividades difíceis, chegou, para um minutinho, eleve o seu pensamento e faça uma oração. Por quê? Porque a oração é como se você jogasse luz num ambiente escuro e aquilo vai iluminar completamente o seu lar. Uma oração silenciosa, ao invés de discutir com o companheiro, discutir com a companheira, discutir com o filho, faça uma oração. E isso foi o que fizeram ali com aquele espírito. Chegou, muito está preocupado, ou vai atrapalhar a reunião, a comunicação? Não, vamos fazer uma oração? Quando fizeram a oração, aquele espírito desanuviou-se, ficou mais calma e tranquila e automaticamente foi conduzida. O espírito retorna e aí perguntaram para ele: olha, quantos espíritos você trouxe para cá? Aí ele falou: não, só trouxe ela. Aí, por que isso é comum? Ele falou: sim, todas as vezes que nós estamos aqui, nós aproveitamos a oportunidade para auxiliar aqueles que precisam. E esse espírito foi auxiliado. Logo, numa outra oportunidade, a gente traz outro. Exatamente mostrando que não existe essa ociosidade no mundo espiritual. Então, esta foi a comunicação desse espírito. Agora a gente vai falar do espírito de um médico, o médico homeopata. Tá? De novo, eu vou falar para vocês, nós não temos conhecimento, sobretudo da língua francesa, porque a gente sabe que ela é muito difícil.
tá? Mas o próximo espírito que Kardec vai trazer aqui é o espírito do Dr. Demery. Dr. Demery era um médico homeopata e que, gente, quando eu estava assim lendo, preparando aqui para trazer para vocês, eu lembrei nitidamente de Bezerra de Menezes. Porque muitos de vocês conhecem a história de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, não media esforços para atender as pessoas e não só se preocupava ou se ocupava em atendê-los do ponto de vista médico. Ele também auxiliava em todos os sentidos. E este médico, ele também era dessa forma. Kardec ressalta isso. Muitas das vezes a pessoa não tinha dinheiro para comprar o medicamento e ele dava o medicamento, ele dava o dinheiro. Então, era um espírito que não tinha para ele barreiras que o impedissem de praticar o bem. Ora, se um espírito vive dessa forma aqui encarnado, eu não tenho dúvidas alguma de que ele realmente é um espírito feliz e que vai desencarnar na condição de espírito feliz. Então, este médico era dessa forma. Então, eu achei muito interessante e na mesma hora veio à mente Bezerra de Menezes. Bom, esse médico já desencarnou com uma certa idade e ele falou que logo quando chegou no mundo espiritual, aquela carcaça velha que ficou, ele disse, realmente ficou para trás, porque eu despertei aqui no mundo espiritual totalmente jovem e saudável. Não tinha doença, não tinha absolutamente nada. Ele também abraçara a doutrina espírita, por quê? Porque ele sentiu nos seus princípios uma verdade, uma lógica, e que isso facilitou muito este processo de retorno ao mundo espiritual. Mas como ele já era feliz aqui, ele chega lá também na condição de feliz, e ele diz que praticamente não passou por sofrimento, e a sua perturbação foi quase que nula, foi mínima. Mas ele relata que ele estava ansioso, porque ele foi evocado, mas ele estava ansioso por apertar a mão de Kardec. Ora, ele fazia parte, ele participava das reuniões, ele conhecia a doutrina e sabia do trabalho de Kardec. Então ele falou que estava ansioso por apertar a mão de Kardec nessas oportunidades. E aí quando ele foi evocado, ficou muito mais fácil para ele elaborar as suas instruções para os espíritos. E interessante que ele foi um dos espíritos que trouxe uma comunicação que também está lá no Obras Póstumas sobre o estado de saúde de Allan Kardec. Ele alertou, Kardec, cuidado, muito cuidado, por quê? Porque você está abusando da sua saúde física. Tudo bem, nós aqui estamos e nós vamos te ajudar, nós vamos cuidar de você. Eu estou junto com o Espírito de verdade e juntos nós vamos cuidar de você. Até mesmo porque você está trabalhando e os céus também trabalhará por ti. Aquela velha frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte que depois os benefícios chegarão. Veja que coisa interessante quando nós fazemos a nossa parte e desempenhamos a nossa função. Mas, de novo, ele estava chamando a atenção de Kardec. Cuidado com os excessos, sobretudo com o excesso de trabalho. Gente, imagina, Kardec respondia uma quantidade de cartas por mês fantástica. Ele não tinha quase que períodos de descanso, mas ele não podia se exceder, sobretudo aos limites do seu próprio corpo. E o Dr. Demery falou para ele, se por um acaso você abusar do seu corpo físico, você retornará para cá como um homicida voluntário. Olha só como é que foram duros e firmes com Kardec. E ele falou, é realmente necessário que você termine, e você vai terminar a sua tarefa, você vai completar a sua missão, mas não deixe de cuidar da sua saúde. E inclusive, neste período que você estiver em convalescência, ele falou, diminua este carvão que você tem que queimar aqui, exatamente para
que aquela fumaça, né, que o carvão expele, não atrapalhe mais a sua saúde. Não antecipe o seu retorno. Faça tudo dentro dos limites do seu próprio corpo. Porque a gente sabe, Kardec iniciou na doutrina espírita já com uma certa idade, ele não era nenhuma criança, né? Então tinham essas questões relacionadas com a própria saúde. Então esse médico já chegou, primeira coisa que ele fez foi exatamente se voltar para Kardec, chamar a atenção e falar: opa, cuidado, hein? Cuidado, por quê? Porque a gente precisa terminar, mas terminar de uma forma tranquila e justa. E nós estaremos aqui para te ajudar. Depois ele tem uma outra comunicação na qual ele se dirige ao grupo espírita em que ele fazia parte. E ele falou: olha, estou aqui, vou continuar aqui com vocês, sempre que puder estarei aqui para instruir-vos. E aí ele vai falando da felicidade que ele experimentou quando retornou à pátria espiritual. Sobretudo por conta exatamente daquela liberdade que o espírito sente. Ele já não mais está preso nos limites que o corpo físico nos proporciona. Ele pode ir muito além. Mais uma boa noite aqui, o pessoal que vem chegando, a Lucélia, lá de Conchal, o Nelson Neves, a Adriana Valério. Sejam todos bem-vindos, a Terezinha Neves, tá? A Ana Cristina, a Adaí, Sebastião Ferreira. É um prazer imenso contar com a presença de todos vocês. Gente, mas esse Dr. Demerol, ele ainda trouxe mais algumas comunicações e tem um fato muito interessante que Kardec coloca envolvendo. Nós falamos que ele era médico e como médico ele cuidava de muitas pessoas. E tinha lá naquela oportunidade uma médium sonambúlica, tá? Não se esqueça, né? Do sonâmbulo é aquele que em estado de sono, tá? O espírito se desprende, mas ele, por ser uma questão de intermediário, quando você está em desprendimento, você adquire a sua consciência, ou a expansão da consciência, você utiliza o seu corpo apenas como intermediário, mas tendo a consciência de um espírito liberto, é considerado uma faculdade mediúnica. Então, além dessa faculdade mediúnica sonambúlica, ela também era vidente. E o que acontece? Ela era paciente, né, do Dr. Demerol. Ele cuidava muito bem dela, ele a tratava inclusive como se fosse uma filha. Só que é o seguinte, ela não sabia do desencarne dele. Por quê? Porque essas comunicações desses espíritos felizes, elas ocorreram tão logo aconteceu o seu desencarne. É coisa de 1, 2, 3 dias depois. E não é igual hoje, né? Hoje você pega alguém faleceu, você joga lá no Facebook, logo espalha para o país inteiro, para o mundo inteiro. Naquela época não era assim. Então ela não sabia do desencarne dele. Acontece que ela estava com um problema, uma luxação na perna. Convidaram-no para uma sessão. Ela não sabia do desencarne dele. E ali, quando ela estava no estado sonambúlico, ele chegou e foi fazendo uma massagem, fricção na luxação. E foi cuidando do corpo físico dela. Ela, como era vidente, ele estava de cabeça baixa, ela não ouviu. E ali ele ficou mais ou menos por uns 10 minutos, ela sentiu toda aquela fricção, tá? Mas ela suportou porque estava exatamente sendo curada. Até que ao cabo de mais ou menos uns 10 minutos ele terminou, ela estava se sentindo muito bem e ele virou-se sem que ela ouvisse e estava saindo. Só que naquele momento, como ela melhorou, ela praticamente deu um salto e chegou perto dele, exatamente pegou na mão dele para agradecê-lo por todo este trabalho que ele fez. Só que quando ela consegue olhar para ele, se depara com ele, ela desmaia. Por quê? Porque ela não sabia que ele tinha desencarnado. E aí ali naquele momento ela foi socorrida pelos espíritos e espíritas que estavam ali na sessão, tudo direitinho. Mas ela se sentiu muito feliz e ele também disse, olha, eu não poderia ter falado isso para ela exatamente por conta dessa sintonia e da ligação que nós tínhamos. E eu não queria magoá-la ou deixá-la num estado mais complicado, mais triste. Então,
para vocês verem que as afeições que ligam os espíritos, elas continuam no plano espiritual. E ele utilizou-se exatamente deste expediente, ou a própria espiritualidade, mais uma vez, para dar mostras dessas verdades que envolvem o mundo espiritual. E o interessante é que Kardec traz uma notazinha depois da comunicação do Dr. Demeuro e vai exatamente ressaltar a bondade dele, que ele tinha no mundo encarnado, continuava no mundo dos desencarnados. E para ficar ainda mais, dar um caráter de seriedade a essa comunicação, Kardec fala que ninguém sabia dos problemas de saúde que ele tinha. Ele não tinha comentado com ninguém, e foi nessa comunicação que o Dr. Demeuro chegou lá e informou-os sobre estes problemas. Ok? Então, este foi mais um espírito que desencarnou numa condição de espírito feliz e que estava ali e continuaria ali, junto com aquela equipe, auxiliando Kardec em todo este processo de codificação da doutrina espírita. Aí a gente passa para a viúva Foulon. A viúva Foulon também era uma pessoa que, enquanto encarnada, era muito dedicada, muito resignada com todos os seus problemas, com todos os seus sofrimentos. Inclusive, num determinado momento da sua existência, ela ficou cega. Gente, abrindo parênteses, eu acho que, é lógico, tem muitas provações que a gente considera muito complicadas e delicadas. Mas a cegueira, eu imagino que deva ser uma das mais difíceis. Você não poder e não conseguir mais ver ou enxergar as coisas. Só que ela era um espírito e, inclusive, todo esse sofrimento a levou à própria doutrina espírita. Ela foi conhecendo, aliás, ela até diz, ela foi relembrando os princípios da doutrina espírita, porque ela parece que já conhecia. Mais uma vez a gente lembra, de Bezerra de Menezes. Quando ele teve contato com o Livro dos Espíritos, que ele começou a lendo, ele falou, mas isso aqui tudo eu já sei. Por quê? Porque nós não saímos do plano espiritual totalmente despreparados para o plano material. Tudo isso que eu estou falando com muitos de vocês, mesmo vocês não tendo tido acesso à leitura, não tendo tido acesso à doutrina, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esses princípios e parece que vocês já sabiam, só que muitos deles estavam adormecidos na própria memória. Então ela também sentiu assim quando teve contato com a própria doutrina. Ela era uma pessoa, como nós dissemos, de bom trato. Ela era minituarista, fazia aquelas miniaturas, inicialmente de uma forma amadora, por prazer, mas depois ela se viu na obrigação de fazer exatamente para a sua própria subsistência. Ela sentiu, ou melhor, ela tinha necessidades financeiras e ela começou a trabalhar com isso. Ela se considerava e realmente era, uma artista. Aliás, eu gosto sempre de dizer, todos nós somos artistas. O único detalhe é que nós não sabemos que tipo de arte nós somos especialistas, tá? Mas todos nós somos. Todos nós sabemos e sabemos bem alguma coisa. Basta nós nos auto-investigarmos para nós realmente descobrirmos, tá? E aí ela vai contar, o próprio Kardec conta, e depois ela vai trazer algumas cartas, ela não trouxe uma só, tá? E algumas dessas cartas ela vai trazendo e vai relatando, sobretudo, aquele momento que ela se deparou no mundo espiritual e de repente, claro, o espírito desencarna na condição de feliz, ela se viu no mundo espiritual, recuperou a sua visão. Eu estou frisando esse recuperou a sua visão, exatamente para chamar a nossa atenção para quê? Gente, o que ficou, o que estava cego? A matéria, o corpo físico. Os sentidos físicos da visão não estavam funcionando. Mas a partir do momento que você deixa a matéria, você recupera automaticamente a própria visão. É lógico que vai depender de cada um. Por quê? Porque isso está relacionado com a nossa própria mente, com a nossa capacidade. Nós estabelecemos os limites.
Olha um livro de Emmanuel fantástico, chamado Pensamento e Vida. Nós criamos a vida que pensamos. Então, se você achar que no mundo espiritual você está cego, você vai continuar cego. Mas a cegueira é algo relacionado ao corpo físico. Então, chama atenção nesse ponto exatamente por quê? Porque ela retorna ao mundo espiritual sem nenhum tipo de reclamação e ela recupera praticamente ou automaticamente a sua visão. Mas por quê? Ela não reclamava. Então, quando ela chega lá, não tinha o que reclamar. E como ela conhecia a doutrina, ficou muito mais fácil dela experimentar estas sensações. Interessante, né? A Eveline coloca aí, com ela também aconteceu isso no que diz respeito aos princípios da doutrina. Sim, muitos deles a gente tem aquela ideia inata, mas a gente não consegue expressar, ou às vezes a gente nunca ouviu falar e ela fica ali presa. Quando a gente tem contato, aí o negócio realmente vem à tona. Bom, a viúva de Folon disse que ela não chegou a passar por um processo de perturbação sofredor. O que ela diz é que nesse momento que ela retorna à pátria espiritual, que ela sofre ali aquele desmaio, logo logo ela acorda e desperta e ela não demorou a recobrar a sua consciência. De novo, espírito que desencarna na condição de feliz. Até mesmo porque ela, sabendo, conhecedora de todos os sacrifícios que ela teve enquanto encarnada, quando ela desencarna e ela percebe que tudo aquilo sumiu e desapareceu, a nossa condição tem que ser realmente de feliz. Por isso ela se sentia livre e feliz. Por quê? Porque ela acreditava nas verdades espíritas. Então, adiantar pouco ou nada. Se nós aqui aprendendo ou relembrando esses conceitos, a gente duvidar. E aquilo que nós falamos há poucos dias atrás. Muitos de nós falamos que acreditamos em tanta coisa, que sabemos de tantas coisas, mas nós não levamos a sério o nosso conhecimento. Você diz que acredita em reencarnação, mas você vive a vida de hoje como se não houvesse um amanhã. Você acredita em Deus, mas reclama de tudo aquilo que acontece. Que Deus é esse que você acredita? Então, ela fala isso, olha, como é que se eu desencarnei, se eu estudei tudo isso e não acreditar nessas verdades espíritas, é lógico que eu vou ter algum tipo de problema. Mas como ela acreditava e ela percebeu isso com muita claridade, aí ela estava realmente na condição de feliz. Bom, ela vai escrever inicialmente ali 3 cartas, ou mensagens endereçadas a 3 pessoas. A primeira delas foi endereçada à esposa de Allan Kardec. E para a esposa de Allan Kardec, ela vai justamente falar sobre isso e vai falar para ela, não precisa ficar triste com o meu retorno. Eu simplesmente retornei primeiro que você. Por quê? Porque na minha programação estava exatamente isso. Mas você também virá. A nossa separação, ela foi temporária. Você também virá para o lado de cá, vai descansar um pouco e logo logo nós vamos trabalhar juntas. Por quê? Porque na natureza nada fica inativo. Então, primeiro ela se dirige à esposa de Kardec, que estava triste com o seu retorno, com essa separação, mas ela deixa ali muito claro, não tem por que você ficar triste. Todas essas verdades que nós estamos estudando, elas precisam ser seguidas por nós mesmos. Depois, ela se volta para Kardec. Falou, e você, Kardec? Aí, lembra que a gente acabou de comentar do Dr. Demeuro? Ela vai chamar a atenção dele também. Você, Kardec, você viu o que o doutor falou? Realmente existem alguns problemas de saúde que você precisa cuidar. Tá? A sua tarefa que está programada, você vai cumprir. Mas não deixe de cuidar da sua saúde. E depois ainda fala, eu gostaria de agradecê-lo pelas palavras que você proferiu no meu enterro, que você proferiu em frente ao meu túmulo. Olha para vocês verem que interessante. Então, o Espírito já falando, agradecendo, tá? E chamando atenção, com base numa instrução que teve também antes, falando sobre a saúde de Kardec.
Depois ela se volta e diz: olha, agora eu preciso voltar aos meus filhos, ver como eles estão, e inclusive eu preciso visitar uma filha minha que se encontra na América. E gente, por muitas impossibilidades físicas de visitar as pessoas, de visitar os filhos que ela tinha, ali no mundo espiritual o negócio era muito mais fácil, era muito mais simples. Eu de vez em quando costumo até brincar com a minha esposa, né, que gosta de viajar, de passear. Aí às vezes eu falo: não, deixa eu passear depois. Quando estiver lá no mundo espiritual vai ficar muito fácil para nós passearmos para qualquer lugar, né? Nós teremos essa ampla liberdade, ok? Então isso Kardec chama a atenção para esse espírito. Depois, a próxima mensagem, porque ela faleceu no dia 3 de fevereiro. Depois ela deu uma comunicação no dia 6 de fevereiro, que foi essa, endereçada a Amélie, depois ao próprio Kardec e depois em caráter geral. E no dia 8 de fevereiro ela trouxe uma nova mensagem. Inclusive ela falava assim: ó, vocês não vão ficar livres de mim não, que vocês sabem que eu gosto de falar muito, então eu vou ficar falando aqui para vocês, tá? Então vejam, 2 dias depois ela volta, trazendo novas mensagens, trazendo novas encarnações. E aí o próprio Kardec agradece a ela, né? Olha, muito obrigado por você ter vindo, aquelas informações confirmaram para nós que era você mesma, né? Por quê? Porque o médium não sabia daquelas verdades que ela havia revelado sobre o próprio Kardec. Então, se a médium não sabia, não poderia ter sido fruto da mente do próprio médium. Então, Kardec agradece a ela pelas informações e principalmente, né, continua colhendo mais ensinamentos e esclarecimentos sobre este novo mundo que descortinou-se para ela, né? E ela vai dizer que exatamente os postulados da doutrina espírita a auxiliaram e muito. Nossa, gente, agora que eu olhei no relógio aqui, nós terminamos aqui o nosso tempo e eu não consegui terminar de falar dela. E o mais interessante aqui, qualquer coisa a gente retoma nesse ponto, é que ela falou, inclusive para todos, falou para os próprios filhos, para eles continuarem acreditando, e que ela estaria ali auxiliando-os. Mas, e aí interessante que o Kardec põe na nota ao final da comunicação dela, ela não tinha mais necessidade de reencarnar aqui no planeta. Ela diz que ela já estava se preparando para ser levada para outros lugares. Ela não tinha mais, apesar do vínculo com os familiares, que ela os auxiliaria, mas ela não precisaria mais reencarnar aqui na Terra. Ela confirma que os laços, sobretudo consanguíneos, não se desfazem com a morte. E que no mundo espiritual a facilidade de deslocamento era algo incrível e espetacular. Inclusive ela teria essa facilidade para ir a outros planetas. Mais uma vez, características de espíritos que desencarnam na condição de felizes. Exemplos para que nós possamos seguir o mesmo caminho e também desencarnarmos na condição de felizes. Podemos e já devemos estar trabalhando para isso. Muito obrigado a todos vocês, desculpe por ter passado um pouquinho desse nosso horário, que Jesus continue os abençoando sempre e que cada um de vocês perceba essas bênçãos do Mestre incomparável, principalmente trazidas pela espiritualidade maior. Muita paz, até o nosso próximo encontro e obrigado.